Estação Nordestina, Américo Dias. O programa Estação Nordestina apresenta o quadro O Artista do Povo e hoje vamos falar do poeta Zé Vicente. O poeta popular paraense Zé Vicente, pseudônimo de Lindolfo Marques de Mesquita, nasceu em Belém no dia 11 de janeiro de 1898. Na década de 1920, fez carreira no jornalismo. Trabalhou como repórter da Folha do Norte, onde criou uma coluna com crônicas humorísticas, intitulada Na Polícia e nas Ruas, sob o pseudônimo de Zé Vicente, passando depois a colaborar com o Estado do Pará, também como cronista humorista. Além de jornalista, ativista, político e poeta de cordel, Lindolfo Mesquita ocupou diversos cargos na administração pública e na política no seu estado natal. Autor de diversos folhetos de cordel, no final da década de 1930, escreveu o clássico A Greve dos Bichos, com 62 cestilhas, uma crítica de costumes sobre a inutilidade das greves no mundo dos animais. Lançado pela Guajarina em 1939, possui inúmeras edições publicadas tanto no Pará como em estados do Nordeste do Brasil. Zé Vicente abordava assuntos políticos e sociais, assim como histórias de animais e de valentões. Lindolfo Mesquita, o Zé Vicente, morreu na cidade de Belém no dia 11 de janeiro de 1975. Estação Nordestina. A Greve dos Bichos, Zé Vicente. Muito antes do dilúvio, era um mundo diferente. Os bichos todos falavam, melhor do que muita gente, e passavam boa vida, trabalhando honestamente. O diretor dos Correios era o Dr. Jabuti. O fiscal do litoral era o matreiro Siri, que tinha como ajudante o malandro do Quati. O rato foi nomeado para chefe aduaneiro, fazendo muita muamba, ganhando muito dinheiro. Camundongo ordenância, vestido de marinheiro. O cachorro era cantor, gostava de serenata, andava muito cintado, de colete e de gravata. Passava a noite na rua, mas o besouro e a barata. A cigarra muito pobre, ainda não era farrista. Ganhava 5.000 réis para ser telefonista, mas foi cantar num teatro e acabou como corista. O mosquito era enfermeiro, tinha muita ocupação, andava sempre zuindo, dando na tropa injeção, combatendo noite e dia o micóbrio da Cesão. O diretor do tesouro era o doutor Gafanhoto. Andava sempre apressado, num bom cavalo de choto, que uma vez quebrou a perna dentro de um cano de esgoto. A saúva se ocupava na podação dos jardins e tinha como ajudantes 400 muncuins, que já nesse velho tempo eram moleques ruins. O macaco sempre foi muito bem expediente. Passava a vida feliz, sempre baludo e contente, com sua sabedoria enganando toda a gente. O burro, metido a sebo, queria ser sabichão. Até chegou mesmo a ser diretor da educação, onde baixou portaria, metendo os pés pela mão. Do telégrafo sem fio, era o chefe caranguejo, apesar de não saber daquele troço o manejo. Dava melhor pra tocar, berimbau ou realejo. A mucura era empregada numa fábrica de extrato. O peru era na terra consertador de sapato. O calango quitandeiro só não vendia barato. Dona Aranha era modista, a mosca sua empregada. Quando errava no serviço, levava muita pancada, mas no fim de pouco tempo, já vivia acostumada. A guariba era uma negra, destas mesmo brobobó, que não se dava o respeito, dançando no carimbó. Um chamego vergonhoso, com o sobrinho do Socó,
Por causa dela, uma vez, houve até pancadaria. Quebraram a perna do gato, furaram os olhos do Gia. E o Mocó esmureceu, na presença da cutia. A Picota, coitadinha, teve um chilique na rua. Naquela barafunda, apareceu a perua, que foi depenada e completamente nua. Era o chefe de polícia, o comendador jumento, que tomou as providências requeridas no momento, mostrando que para o cargo só lhe faltava talento. Guariba foi deportada do centro da capital, depois de enorme sentença de um processo federal, que condenava a vadia por ofensas à moral. O jornal intitulado Gazeta dos Animais combateu esse processo, chamando a todos venais. Porém, comprado o seu dono, fechou-se, não falou mais. O sobrinho do Socó, quando viu a coisa feia, foi falar com seu padrinho, que tinha bom pé de meia, e com peso de dinheiro pôs o juiz na cadeia. Nessa campanha medonha, um bode pai de chiqueiro foi bancar o moralista, mas desertou do terreiro, por causa de umas histórias que revelou o carneiro. O porco então prometeu fazer de todos a cama, dando lições de higiene, querendo ter muita fama. Mas todo bicho sabia que ele morava na lama. Carrapato era fiscal, preguiçoso e muito feio. Onde havia uma tramóia, estava sempre no meio, engordando doidamente, à custa do sangue alheio. A formiga era sovina, mas amiga do trabalho, e tinha seu sindicato, cada qual lá no seu galho, acumulando no inverno folhas de maio e retalho. Tartaruga pescadora era amiga da baleia, tracajá guardava os ovos nos tabuleiros de areia, mas a cobra só sabia falar mal da vida alheia. O tamanduá bandeira era muito adolador, não saía de palácio mirando o governador, até que enfim conseguiu ser juiz corregedor. E depois que se pegou naquela nova função, foi dizer que tudo aquilo era simples galardão de seu talento elevado, mas favor, isso é que não. Naquele tempo existia teatro da natureza. Borboleta era querida por sua grande beleza. Era a melhor dançarina que se via na redondeza. Cururu era aplaudido como um mágico perfeito, engolindo fogo em brasa, como quem bate no peito, ganhando palmas à beça, gozando muito respeito. Fez uma festa o veado, em benefício do arraiá, que já não tinha dinheiro nem para comprar uma saia. E o cachorro foi cantar, mas apanhou uma vaia. Urubu já nesse tempo era um grande aviador, levando a correspondência aos bichos do interior, conduzindo pelos ares cartas, postais e valor. A coruja era ama seca dos filhos do papagaio, que só viviam chorando dentro de um grande balaio, com medo de tempestade, de chuva grossa e de raio. Papagaio era estimado e professor numa escola, onde uma vez fez exame a turma do tatu-bola, que foi toda reprovada e levou pau na cachola. Ia tudo muito bem, ganhando alegre o seu pão. Mas uma vez o coati, se alvorando a sabichão, falou a necessidade de fazer revolução. Pedindo logo a palavra, foi de fato extraordinário, quando afirmou que o trabalho precisava de outro horário, e lembrou de se aumentar da bicharada o salário. O burro então bateu palma, gritando muito emproado: muito bem, isto é verdade. Eu já vivo maltratado de trabalhar para os outros, como um pobre condenado. O cavalo relinchando seu sofrimento descreve,
e pede que o movimento seja mesmo para breve. Que em todo o reino se faça, está lá medonha greve. Vendo a coisa pegar fogo, cada qual melhor atiça. O burro sempre na frente, bufando vem para a liça. Tudo que é bicho aderiu, menos a dona preguiça. Havia imensa algazarra, toda manhã, toda tarde. O coati não se calava, promovendo grande alarde. Enquanto o boi só ficou, para não passar por covarde. Achavam já os grevistas que nada estava direito, até Pipira arvorada batia o bico no peito, dizendo, para me acalmar, só mesmo com muito jeito. O macaco foi ao mato, trouxe um rolo de cipó e disse para o coati, isso é para dar muito nó, no patife que fugir e deixar a gente só. A raposa convidada para a luta pela aranha respondeu, não acredito, estou farta de patranha. Tenho meu ponto de vista, vou ver primeiro quem ganha. Começado o movimento, a formiga deu notícia. O tatu foi logo preso para o quartel de polícia, mas pensando na vitória, até se riu com delícia. O peru, numa contenda, perdeu metade da crista. Já tinha havido a traição. Muitos estavam na lista. O galo foi deportado, como sendo comunista. A questão não dava jeito. Já passava uma semana. O porco entrou no roçado, comeu tudo que era cana. E o macaco foi pegado quando roubava banana. O coati viu-se perdido. Foi dando fora apressado, enquanto o trouxo do burro ali ficava enrascado, sem saber que jeito dava, naquele caso encrencado. Não havia mais comida e nem tão pouco dinheiro, mas a família formiga tinha bem farto o celeiro, e quando foi procurada, escondeu tudo primeiro. O jacaré, nesse tempo, era o grande imperador. Sua corte era composta só de bichos de valor, como a família piranha, onde tudo era doutor. Tubarão, o comandante de uma valente brigada, com corpos de infantaria, do capitão Peixe-Espada, mandava o zinco comer, na costela da negrada. Já quase desanimando e arrependido da ideia, resolveu a bicharada se juntar numa assembleia, que teve muita ovação no grande dia da estreia. Disse o burro, minha gente, só quero ver como é. Ninguém mais hoje trabalha para sustentar jacaré. Ele agora o que merece é certeiro pontapé. Pedido o auxílio da onça, esta se comprometeu e disfarçada em palácio uma noite se meteu. Quando chegou o jacaré, passou-lhe o dente e comeu. Tomou conta do governo, debaixo de aclamação, e baixou logo um decreto, em que fazia questão de só comer jacaré, que é de boa digestão. O resto dos jacarés, vendo a vida por um fio, abandonaram a cidade, foram morar lá no rio. Nunca mais na terra firme a raça deles se viu. Já para o fim, Dona Onça foi ficando diferente. Qualquer bicho que ela via, passava logo no dente. Ninguém teve mais direito, tudo andava descontente. Ao filho do jacaré, um grupo enorme aparece, e o governo da nação, de repente lhe oferece. Mas este diz, cada povo com o governo que merece. E subindo para a praia, falou com muita razão. Vocês pensavam que a onça ia salvar a nação, mas querem ver o bonzinho, bota-lhe a lança na mão. Os conselhos recebidos fez então que não ouviu, e rematando a conversa, os grandes olhos abriu. Vocês vão chorar na cama, que ficou dentro do rio. A mim ninguém pega assim, como pegaram meu pai, disse o jovem jacaré, que no convite não cai, e termina murmurando, pra lá o diabo é quem vai.
Voltaram todos os bichos, se lamentando da sorte. A coruja arrependida já preferia era a morte. Ninguém mais tinha coragem, ninguém sentia-se forte. O burro foi processado por mera perseguição. Perdeu toda uma fortuna que ganhou com cavação. Ficou quase na miséria e foi parar na prisão. A raposa era matreira, mas se fingia de sonsa, vendo o rumo que tomava toda aquela geringonça. Assinou um manifesto, solidária com a onça. Cada vez a tirania manchava mais a nação. A onça só empapando, comendo farta ração, devorando os animais, sem a menor compaixão. O bode compareceu no banquete oficial, mas quando quis regressar, sofreu um golpe fatal. Foi comido pela onça, sem choro, sem funeral. Todos os bichos fugiram, ninguém mais contava broca. Marimbondo amedrontado, já não sabia da toca. No reino arisco dos bichos, tudo corria matroca. Quando acabou o governo desse tempo de sogrosso, no palacete da onça tinha um montão de caroço, e no tesouro de reino uma montanha de osso.